Pai, nós te agradecemos, Senhor Pai, pela tua graça, pela vida, Senhor Deus. E sabemos, Senhor Deus, que como a nossa vida biológica é, Senhor Pai, sustentada diariamente por Ti, através, Senhor Pai, dos meios que Tu determinaste, Senhor Pai, pão, água, alimento. Sabemos, Senhor Pai, que nossa vida espiritual, Senhor Pai, não é simplesmente algo que nós recebemos inicialmente, ó Deus, e que, Senhor Deus, Tu também não determinaste os meios pelos quais ela seria nutrida, Senhor Pai, alimentada, e nós iríamos crescer. Que nenhum de nós, Senhor Pai, possa negligenciar os meios pelos quais Tu determinaste soberanamente como nossas almas irão bem, Deus. Crescerão, Senhor Pai, ó Deus, não ao ver Tu crescer, mas nós sabemos, Senhor Pai, que cada vez que nós crescermos, nós te veremos maior, e é o que queremos, Deus. Queremos te ver maior em cada acontecimento comum da vida e nos grandes momentos da vida. Queremos te ver maior. Queremos te ver maior, Senhor Pai, no dia a dia, Senhor Deus. Queremos te ver maior, Senhor Pai, quando o final estiver se aproximando. Queremos te ver maior no dia da nossa morte, porque é isso que nos dá, Senhor Pai, alegria, gozo, paz. Ó Deus, domínio próprio, o fruto do Espírito cresce em nós quando nós vamos te vendo cada vez maior no poder do Teu Espírito, somente através da Tua Palavra, onde nós contemplamos a beleza do Teu Filho. Que nós possamos experimentar isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje é um dia que as pessoas comemoram o Dia das Mães. Agora, ontem eu estava pensando como nós podemos fazer esse dia grande de fato, não é? E eu quero falar sobre oração. Há 2 orações na Bíblia maravilhosas, feitas por 2 mães, sobre a maternidade delas, porque esse era o assunto que levou elas a orarem, mas não é sobre a grandiosidade dos Dias das Mães, nem sobre a grandiosidade de ser mãe, como a verdadeira oração, a verdadeira vida para Deus. Elas enxergaram algo da glória e santificaram o nome de Deus ao olhar para isso. Algo que nós devíamos estar treinados a fazer, porque se não for assim, nossas orações não são orações verdadeiras. Uma dessas orações está em 1 Samuel 2, quando Ana ora ao Senhor, e eu amo as orações da Bíblia, não é? São escolas profundas de verdadeira oração, e você vê que Ana simplesmente não vai falar, ela vai chegar à grandiosidade de Deus, em vez de se deter na grandiosidade da maternidade. Ela vê isso, ela vê aquilo que Deus estava fazendo apenas como algo para mostrar algo infinitamente maior, como todas as coisas devem ser, de tal maneira que a nossa alegria transborda da coisa em si para algo infinitamente maior do que qualquer coisa que Deus possa fazer ou nos dar ou fazer de nós neste mundo. E Ana ora assim: meu coração exulta no Senhor, não na maternidade, não é? No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Ela quer engrandecer, santificar o nome de Deus. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é um Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. Os arcos dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e Ele exalta. Ela está colocando Deus como soberano sobre todas as coisas, com o seu propósito de exaltar o seu nome. Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles Ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido, do Messias, de Cristo.
Você vê, apesar de ser a oração de uma mãe, sendo grata a Deus pela maternidade, não tem nada sobre a exaltação da maternidade aqui. Nós somos ensinados tremendamente, através dessa incrível oração, a ver a glória, a majestade, a transcendência, a santidade de Deus, a direção soberana de Deus sobre todas as coisas. Há uma profundidade nessa oração. A outra oração se parece muito com essa, tem ela como modelo e é feita por outra pessoa, outra mulher, no contexto de ser mãe. Maria diz assim em Lucas 1: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É nisso que a alma dela isso que a alma dela engrandece, e é nisso que o espírito dela se alegra, não na maternidade em si, apesar de ser maravilhoso o que está acontecendo com Maria. Ela diz: pois ele atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Há muitas semelhanças, não é? Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da misericórdia para com Abraão, a aliança que nós somos feito participantes, e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Você vê, orações assim moldam a minha vida, não só de oração, mas a minha própria vida, não é? Você podia olhar orações que o apóstolo Paulo fez, mas essas duas são orações de mães no contexto da maternidade, mas você vê que elas estão centradas naquilo que realmente gira o coração do homem quando vê cada coisa boa que Deus faz. Eu gostaria de falar a respeito dessas duas orações, mas nós queremos ser breves. Então nós queremos olhar para uma oração que molda essas duas e que nos dá uma sabedoria para enxergar a vida e como ser grato pela maternidade, como olhar não só para as coisas que Deus faz e que nos dá como a fonte da nossa alegria, mas como ir muito além e alcançar o propósito pelo qual Deus faz todas as coisas. Maternidade, paternidade, dá a vida, dá os nossos anos. E a maneira de nós resumirmos aquelas duas orações e vermos a estrutura que elas são montadas, em vez de nos demorarmos nelas, é olhar para a oração que é chamada da oração do Senhor, apesar de não ser um bom título, né? Nós temos que entender que os títulos e os versículos e essas subdivisões, elas não são parte da Bíblia, não são canônicas. Os homens fizeram isso para nos ajudar a localizar as coisas. Se você tirasse isso, você ainda teria a Bíblia inerrante, porque essas divisões, elas não são inerrantes, não é? Às vezes elas até estão não tão bem feitas, e a oração do Senhor é muito fiel à vida nesse sentido, em nos direcionar, como você vê em Ana e Maria, a algo sempre muito além daquelas coisas nas quais o mundo natural é capaz de se alegrar. Ou seja, nós podemos compartilhar com o mundo a alegria da maternidade, não é? E tudo que uma mãe mas nós, quando olhamos para isso, como Maria olhou e como Ana olhou, elas viram a grandiosidade, a transcendência de Deus, o seu plano no seu ungido, algo infinitamente maior do que a coisa em si, na qual elas começam a orar. Essa é a visão. A vida é uma combinação de coisas espetaculares e simples. E eu acho que aqui você tem dois problemas resolvidos. Há muitas pessoas que dividem a vida espiritual e a vida comum, e elas não conseguem pegar as coisas comuns da vida e serem levadas até o êxtase
da beleza de Deus, da transcendência de Deus, e elas não conseguem, por exemplo, olhar aqui como Maria e Ana, a maternidade, e chegar até a soberania de Deus, as grandes doutrinas nas quais elas falam, até o propósito final de Deus em ser ungido, e até todas as coisas. Elas se alegram na maternidade e a sua alegria começa e termina na maternidade. Elas se alegram na saúde e a sua alegria começa e termina na saúde. Elas se alegram em fazer o aniversário, mas a sua alegria começa e termina ali. Nunca vai além, nunca é profunda como é aqui. Então, a vida, ela é uma combinação de coisas espetaculares e simples, mas se você não vê isso, há esses dois problemas. Quando você tiver em contato com as coisas comuns da vida, você não vai se alegrar em Deus, seu Salvador. Sua alma não vai engrandecê-lo pelo que Ele é, não é? Você no máximo vai se alegrar pelo que Ele te deu. E o teu espírito não vai se alegrar em Deus, teu Salvador. No máximo você vai sentir uma alegria tênue como o mundo nas coisas. A alegria que pode daqui a pouco virar depressão, porque aquelas coisas não são duradouras e nem feitas para ser uma fonte para nós. Ao mesmo tempo, isso te livra de um outro perigo. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque elas dizem: eu queria servir a Deus, eu queria ter que a minha vida fizesse diferença, eu queria ter um ministério tal, meu sonho, e eu nunca fui reconhecido, não aconteceu, porque elas não conseguem ver a grandiosidade de Deus no que é comum. Maria vai ser mãe, ela não vai fazer coisas grandiosas aos olhos do mundo. Ana também, ela vai ser mãe de Samuel, não vai fazer, mas não só Maria, Ana, todos são assim. Abraão é o pai da fé, ele é um cara, talvez, de história mais incrível fora Cristo no mundo, porque Abraão, ele é alguém que todo mundo o vê de uma maneira especial, para ver a grandeza que a vida dele se tornou, não é? As 3 maiores religiões do mundo têm Abraão como seu patriarca: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Isso quer dizer que quando você anda pela rua e você vê uma mesquita, ou você vê uma sinagoga, ou você vê uma igreja, todas elas estão ligadas a Abraão de alguma forma. E é incrível uma única vida, tantos séculos atrás, ter esse impacto tão incrível no mundo. Mas Abraão não fez coisas maravilhosas aos olhos do mundo. Abraão teve um filho. Ele criou seu filho e morreu. Ele não mudou a sociedade, ele não mudou o seu mundo, ele não causou um impacto cultural transformador. Ele viveu para a glória de Deus. E ele cumpriu o seu chamado, que era ter um filho e criar esse filho. Muitas das pessoas frustradas, você vê que não há uma frustração porque não viveram para a glória de Deus, mas porque elas queriam ser grandes. Elas queriam fazer mais do que apenas criar um filho como Isaac e morrer. Elas queriam ser reconhecidas como pessoas que fizeram coisas grandes. Mas nós, filhos de Deus, nos alegramos porque grandes coisas Deus fez por nós. E não porque nós fazemos coisas grandes. Então, nossa vida cotidiana e comum é vivida com grande gozo, alegria, não é? Porque nós enxergamos o propósito de Deus por trás disso. É o que a oração de Maria e Ana estão fazendo. Está falando sobre a soberania, sobre a direção da história, sobre a santificação do nome de Deus através do seu ungido. E eu acho que a oração, que é chamada de oração do Senhor, apesar de não ser, eu acho que a oração do Senhor é João 17, né? Onde você vê a segunda pessoa da Santíssima Trindade, talvez o santo dos santos da Bíblia, orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade no Espírito Santo. E você vê uma intimidade entre a Trindade no capítulo 17 de João, que você não vê em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas aqui o que nós chamamos de oração do Senhor é Ele nos ensinando a orar, é a oração para nós. E Abraão, como eu disse, não conquistou reinos, não fez coisas incríveis, e a sociedade da época dele não ficou impressionado com ele. No entanto, todos nós somos salvos com o pai Abraão. Coisas fantásticas e coisas familiares é que compõem a nossa vida. Coisas extraordinárias e coisas ordinárias. Você poderia parecer ser algo ordinário, uma menina, uma adolescente como Maria estar grávida, ou uma mulher como Ana estar grávida. Isso é algo que nós podemos dizer comum. No entanto, elas estão olhando para um Deus extraordinário que está dirigindo a história através dessas coisas comuns. Então ela pode se alegrar e ter realmente um senso da transcendência de Deus. A vida dela não vai ser comum, porque ela vai chegar no final da vida e dizer: eu fui apenas uma mãe.
ela sabe que a história é muito maior, não é? E que Deus está usando todas as coisas comuns da vida. E a Bíblia, a nossa vida é feita de coisas incríveis e coisas normais, coisas exóticas e coisas do dia a dia. Assim é a vida. E olhando de uma maneira, ao resumir a oração delas, para essa oração, é assim que a oração do Senhor nos ensina. Ela tem um coração como o de Ana, não é? Que ao olhar a maternidade ou de Maria, conseguiam ver coisas infinitamente maiores que um homem natural não veriam, e poderiam realmente engrandecer o Senhor em sua alma, e se alegrar em seu espírito em Deus, o seu Salvador. Quase todo mundo, quando olha para a oração do Pai Nosso, percebe que ela tem duas partes. A primeira parte vai do versículo 9 e 10, e tem 3 pedidos. E a segunda parte, verso 11 a 13, tem 3 pedidos também. A Bíblia não contém orações enormes, não é? Como nós costumamos achar que as coisas são medidas pelo tamanho. É maravilhoso nós passarmos bastante tempo em oração, mas nunca nós devemos elevar isso como a coisa em si, a medida do tempo. Na Bíblia não tem orações assim. As orações são extremamente profundas, mas elas não são assim por causa do seu tamanho. E mesmo quando Jesus nos ensinou a orar, ele não dá um modelo gigante, não é? Ele nos mostra o coração da verdadeira oração, né? E as 3 primeiras petições são: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É sobre isso que a oração de Ana fala. Como Deus age soberanamente na história, como Ele humilha, como Ele exalta, como Ele salva do monturo. Ela está muito além da alegria da maternidade a orar ali. Santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, nós estamos pedindo que Deus realize 3 coisas, não é? Faça com que o teu nome seja santificado. E não podemos pensar em algo maior. E todas as coisas comuns da vida, Abraão cuidar do seu filho e ter essa vida que parece comum aos olhos de muitos, até ficar velho e morrer, estava no centro dessa realidade. Um homem que tem um anseio para que o coração da santidade do nome de Deus seja revelada. É o que você vê no pedido e na oração, no anseio de Maria e Ana. E faça com que teu nome seja santificado, faça vir o teu reino, e faça com que a tua vontade seja feita como é feita pelos anjos no céu, em nossas vidas aqui. E você vê que a segunda parte, as outras 3 petições são comuns. Eu falei que a vida é uma mistura de coisas comuns e coisas extraordinárias, e na coisa que é comum da maternidade, você vai ver que Ana e Maria viam algo extraordinário, não é? E não ficavam ali apenas. Você vê que a segunda parte da oração, essas são as coisas mais comuns da nossa necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode ver a diferença, não é? Você pode sentir a diferença entre essas 2 metades. Você pode sentir a diferença entre Ana e Maria felizes com a maternidade, mas indo infinitamente além disso e se alegrando em Deus, seu Salvador, e sua alma e seu espírito exultando de alegria. Ou Ana dizendo como Deus dá a vida e tira a vida, como Ele é soberano, não sobre aquela coisa que ela estava recebendo em si, mas ela estava vendo aquilo a uma luz da visão da grandiosidade de Deus sobre todas as coisas. Então as 3 primeiras petições são sobre o nome de Deus, sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Deus, o que elas falam o tempo todo em suas orações, em vez de se concentrar simplesmente na alegria de ser mãe. Os 3 últimos pedidos são sobre nossa comida, nosso perdão, nossa santidade, coisas comuns que elas precisariam e que nós também, para vivermos para algo maior do que essas próprias coisas comuns da vida. Então os 3 primeiros chamam nossa atenção
para a grandeza de Deus. Foi o que elas fizeram em suas orações. Elas queriam chamar a atenção não para a grandeza da maternidade, elas queriam chamar a atenção para a grandeza de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Apesar dela estar impactada com a ideia de que ela vai ser mãe do Salvador, ou Diana impactada com um desejo da maternidade estar sendo concedido a ela, elas estão voltadas para a grandeza de Deus e não para essas coisas em si, em suas orações. As 3 últimas petições chamam atenção para nossas necessidades, e as 2 metades têm uma sensação muito diferente de grandiosidade e de comum. Se você não souber ver a grandiosidade da glória de Deus no comum, você vai ser essas pessoas frustradas, porque você queria mudar o mundo, você queria fazer coisas grandes para Deus, mas na verdade nossa alegria é que grandes coisas o Senhor fez e por isso estamos alegres. Nós podemos viver vidas comuns como mães, como Maria e Ana, ou uma vida comum como Abraão, que cuida do seu filho, sem impactar o mundo, sem mudar o mundo, sem salvar a sociedade, e estarmos vivendo no centro do deleite e da compreensão da grandiosidade de Deus e como Ele faz todas as coisas para a santificação do seu nome. Então há uma mistura aqui de eternidade e cotidiano, e se você não souber misturar, você vai viver no cotidiano, como o mundo vive, e essas coisas do cotidiano vão se tornar tão importantes para você, que a sua alegria vai começar a terminar nelas, e terminar muito mal, porque elas são pobres fontes de alegria, mas eles misturam isso na eternidade, não é? E mãe, pai, filhos, trabalho, coisas comuns. Então muitos têm dificuldades, muitos são frustrados, mesmo na igreja, porque elas queriam fazer coisas no reino de Deus que fossem mais do que o comum, quando na verdade nós somos chamados a misturar o comum, a grandiosidade de Deus, e encontrar a alma engrandecendo e o espírito se alegrando em Deus, nosso Salvador, e não nas coisas em si, como a maternidade aqui. Em outras palavras, há uma correspondência entre o conteúdo dessa oração e o conteúdo das nossas vidas, a razão final das nossas vidas. Há uma mistura de o grande Deus e o pequeno, que é as nossas vidas, do glorioso, que tudo que Deus é em Cristo, que Ele está fazendo, como Ana e Maria colocam nas suas orações, com o comum, ser mãe, criar seus filhos, o majestoso, o plano eterno de Deus em seu Filho ungido, né, como elas chamam, e o mundano, pão, cuidar da família, o elevado e o humilde. Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus está fazendo. Está sempre fazendo mais, acima, não é? É por isso que Paulo, quando está mais espantado com Deus, ele não diz que esse espanto vem de o conhecimento completo de tudo que Deus está fazendo, mas de profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. No comum, nós contemplamos Deus assim, e eu entendo que isso significa que o mundo e a alma humana são iridescentes, não é? Ou seja, manifestam o brilho como do arco-íris, com maravilhas ligadas à eternidade. Ou seja, a beleza da maternidade e de qualquer outras coisas comuns só está de fato sendo vista quando ela aí é iridescente com as maravilhas ligadas à eternidade. É por isso que a oração de Ana e de Maria são tão cheias de eternidade, apesar de estarem falando, a motivação inicial ali da oração tenha sido a maternidade delas. E no entanto, as nossas experiências comuns, que muitos poderiam achar até de monótonas, desse mundo, muitas das vezes nos impedem de ver as maravilhas de Deus. Muitas pessoas estão tão envolvidas em ser pai, mãe, trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, que essas coisas acabam, em vez de nos levar
como levou elas a uma visão grandiosa, na qual sua alma engrandece e exalta a Deus, não por aquelas coisas, no caso delas a maternidade, mas por causa de quem Deus é, faz o contrário. Faz essas coisas que Jesus chama de coisas da vida serem uma fonte de não ver cada vez mais a glória de Deus, e enche a vida do homem de desculpas para não se deleitar em Deus, não se deleitar em estar junto com o povo de Deus em adoração e etc. Coisas comuns da vida. Então, até nós crentes que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, até nós temos que dizer que nós temos esse tesouro maravilhoso em vasos de barro. As maravilhas da grandiosidade de Deus estão contidas no comum da vida. E nós não esperamos o incomum para vermos a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus e enxergamos seu propósito eterno, como Maria e Ana, na coisa comum, por exemplo, da maternidade delas. Nosso espírito está vivo com o Espírito de Deus, mas nossos corpos estão mortos. Então há essa mescla entre a grandiosidade infinita e o comum. Paulo diz assim em Romanos 8:10: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então você vê, a oração está saturada de eternidade, e vê as coisas comuns da vida apenas como os meios pelos quais nossas alegrias não estão centradas nas coisas da vida, mas nas coisas eternas, como a oração delas deixa claro. E é assim que essa oração iridescente, com a eternidade, é tecida na vida comum, como a oração de Ana, como a oração de Maria. Ela manifesta as cores lindas do arco-íris da eternidade, é iridescente, mas ela está saturada de algo comum, como a maternidade e todas essas coisas. Jesus diz assim no verso 9: Pai, faça com que o seu grande e santo nome seja honrado, seja reverenciado, seja estimado e querido acima de todas as coisas em todo o mundo. É assim que é a oração de Maria e Ana. Não é sobre a coisa em si, é sobre como o nome de Deus é mostrado. Mas quando nós oramos isso, que o seu nome grande seja honrado, santificado, reverenciado, estimado acima de todas as coisas comuns da vida, mas visto a partir delas, que isso comece no meu próprio coração. Porque nós temos a tendência estranha de aplicar a verdade sempre aos outros e à igreja, e não a nós mesmos. E tendemos a dizer que a fraqueza e a falta de beleza espiritual em nossas vidas é culpa sempre das outras pessoas e da igreja, quando na verdade você vê uma menina como Maria, uma mulher como Ana, com conhecimento muito menor do que o nosso, podiam ver as profundidades de Deus, mesmo numa coisa comum, em que elas dividiam com todas as outras pessoas do mundo, que não viam o que elas viam ao olhar para a maternidade, por exemplo. No verso 10, Jesus diz: e faça com que seu governo glorioso, soberano e real domine sem obstrução em todos os lugares do mundo, começando pelo meu coração. Você vê como Ana diz como Deus exalta e humilha, dá a vida e tira a vida. É isso, é o governo glorioso e soberano de Deus. Ela está vendo essas belezas de Deus ao partir de algo comum como a maternidade. Ela não está tão encantada com as coisas comuns se essas coisas não nos levam a uma visão grandiosa de Deus. No verso 10, Jesus diz: e faça com que sua vontade, toda sábia, toda boa, toda justa, toda santa, seja feita em todo o mundo, de maneira que os anjos fazem essa vontade no céu, mas faça isso acontecer a partir de mim, não é? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra. Você vê que ela não começa dizendo, por exemplo, Maria, que as pessoas têm que se alegrar em Deus, e elas têm que se engrandecer em Deus, porque ninguém estava ajudando ela a engrandecer a Deus. Não, ela realmente, a partir da alma dela, a oração dela está fluindo. Ela quer engrandecer a Deus,
mesmo através daquilo que é mais comum. Maria não quer que chegue o final e ela tenha feito grandes coisas. Ela foi mãe, cuidou de Cristo, como Ana foi mãe, como Abraão foi pai, junto com sua mulher, Sara, e criaram seu filho. No comum, o extraordinário estava sendo manifestado, e era isso que bastava para eles. Essa é a essência da oração sobre qualquer coisa. A oração acaba não ficando muito nas coisas, mas é só usando as coisas como motivo para nós chegarmos à grandiosidade de Deus, se a oração for verdadeira. Essa é a parte de tirar o fôlego da oração. E quando oramos, como Ana e Maria, nós somos arrebatados em grandes coisas, coisas gloriosas, coisas globais, coisas eternas. Ela falou, Maria, por exemplo, tu cumprirá a aliança que tu fizeste com Abraão, ou seja, tudo que Deus prometeu para restaurar o mundo. Você vê que ela está muito além e acima da simples alegria da maternidade. Ela está sendo arrebatada em grandes coisas, coisas gloriosas, coisas globais, coisas eternas. No entanto, aquilo está misturado ao cotidiano e o comum, que é ser mãe. Deus quer que isso aconteça, Ele quer que a sua vida seja ampliada assim, que a sua vida seja enriquecida assim, expandida e enobrecida assim, não porque você vai fazer coisas grandes, não é? Maria vai ser mãe, Ana vai ser mãe, Samuel, Abraão e Sara vão ser pais, mas eles estão olhando para o que Deus está fazendo. No final, eles não estão frustrados porque não mudaram o mundo, a cultura, a sociedade, como se eles fossem redentores. Eles estão maravilhados, porque através da vida comum deles, centrada em Deus, eles viram a glória e o engrandecimento de Deus e contemplaram a sua beleza, o que nos dá tudo que nós precisamos. Então nós oramos, versículo 11, Pai, não estou pedindo a generosidade das riquezas, estou pedindo pão. Essa é a parte comum da vida, a parte que compõe a nossa vida, apenas o suficiente, o pão nosso de cada dia, apenas o suficiente para me dar vida. Eu quero viver, quero ser saudável, ter um corpo e uma mente que funcionam. Você me daria o que eu preciso para o meu corpo e para a minha mente, apenas o necessário para que meu corpo e minha mente sejam nutridos para a contemplação daquilo que realmente é grandioso e maravilhoso. E no versículo 12, Pai, eu sou um pecador e eu preciso de ser perdoado todos os dias, não como uma coisa em si. Minha alegria não está finalmente no perdão, mas eu sei que o pecado desonra o seu nome, desonra a sua glória, não manifesta a sua beleza, e eu morrerei se eu tiver que suportar a minha culpa todos os dias, e se tiver que suportar a minha culpa um dia diante de ti, e eu não tenho vontade de guardar rancor. Eu sei que eu não mereço perdão, e portanto eu não tenho direito no cotidiano, na vida comum, de retê-lo às pessoas. Não porque isso vai criar muitos problemas, mas porque isso não manifesta as grandezas infinitas pelas quais tu criaste os nossos relacionamentos comuns. Eu já disse que a graça em Deus e em nós é algo totalmente diferente. Isso é um outro assunto, não é? Porque a gente sempre até aqui é ensinado a perdoar porque nós precisamos tanto de graça, mas Deus manifesta a sua graça não porque Ele precise disso. É algo totalmente maior, mais maravilhoso e mais belo no coração de Deus. E é claro, nós sabemos agora que Jesus sabia, quando disse isso, que Ele diria logo depois, este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado para a remissão de pecados, como tem em Mateus 26, 28. Quando nós oramos por perdão, nós não achamos que Deus, porque é o nosso Pai, simplesmente nos perdoará, como um pai humano vai fazer com o seu filho. Não. Mas porque nosso Pai deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que o seu nome fosse santificado e nos salvar, como o seu nome é santificado ao condenar. E o versículo 13 diz, Pai, eu não quero continuar pecando, eu sou grato pelo perdão,
Mas, Pai, eu não quero viver uma vida que te desonre, só te agradecendo pelo perdão, porque eu sei que o perdão é dado não como um fim em si mesmo, mas para que eu pudesse ter acesso a tuas belezas infinitas. Então, por favor, não me deixe cair no amaranhado da tentação avassaladora. Livra-me do mal, guarda-me de Satanás e de todas as suas obras e todos os seus caminhos, a carne, o mundo, Satanás. Conceda-me andar em santidade, não só me dê perdão, mas não me deixe cair em tentação. Me livre do mal, do maligno e de todas as coisas que servem a esse reino que não glorifica a ti. Então você vê, essa é a parte terrena da oração. A luta mundana diária, mundana no sentido de comum, no sentido de você ser pai, você ser mãe, você trabalhar, você comer o seu bocado, o seu pão de cada dia. Nós precisamos de comida, nós precisamos de perdão, nós precisamos de proteção contra o mal. Livra-nos do mal. Nós precisamos do comum para sermos elevados, não à alegria no comum, ou acharmos que o comum é a nossa vida, mas para, como Ana e Maria, pegarem a maternidade e elevarem a lugares infinitamente maiores do que a própria maternidade em si, ou nós do que aquilo que é comum. Eu acho que essas duas metades correspondem às duas coisas ditas sobre Deus, da maneira que Jesus nos diz para nos dirigirmos a Ele. Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, Deus é Pai, e segundo, Ele é infinitamente acima de nós. Ele é Pai e nós podemos chamar assim só por causa de Cristo, mas nunca devemos esquecer que Ele é um Deus transcendente, não é? Para nós não confundirmos, chamarmos Ele de Pai com uma intimidade que não percebe a infinitude de que Ele é. A sua paternidade corresponde à sua disponibilidade para satisfazer nossas necessidades comuns, mas a sua, entre aspas, a gente diria a sua celestidade, não é? O Pai que está nos céus, ou sua transcendência, para usar uma palavra correta, corresponde ao direito supremo de receber adoração, lealdade e obediência, e de nós vermos cada coisa comum, como Ana e Maria estão vendo a maternidade, apenas como uma pequena coisa, que não é a coisa da vida, mas é a coisa que nos leva a ver Deus pelo que Ele é, e santificar através daquilo o nome dEle, e não a coisa em si. E, por exemplo, em Mateus 6,32, Jesus nos diz para não ficarmos ansiosos com a comida, bebida ou roupas. Você vê, nós pedimos o pão nosso de cada dia e não ficamos ansiosos. Por quê? Por causa da paternidade de Deus. Ele diz: seu Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Em outras palavras, Jesus quer que a gente sinta a paternidade de Deus como uma expressão de sua prontidão para atender nossas necessidades mais básicas e nos prover naquilo que é comum da vida. Então, quando a gente considera Mateus 5,34, onde Jesus diz: não jure pelo céu, porque ele é o trono de Deus. Em outras palavras, quando você pensa no céu, você pensa no trono de Deus, na sua majestade, na sua transcendência. Quando você pensa no pão de cada dia, você está pensando no Pai ali cuidando, mas agora, quando você pensa no céu, você pensa na transcendência infinita de Deus. É por isso que Maria e Ana rapidamente voam para o Deus soberano, o Deus controlando a história, o Deus providenciando o Salvador, em vez de simplesmente ficar naquilo que impulsionou o início daquela oração, que era a maternidade delas. Então, quando Jesus nos diz em Mateus 6,9 para orar Pai Nosso que estás nos céus, Ele está nos dizendo que o Deus que ouve a oração, Ele é majestoso, Ele é infinito, Ele é infinitamente acima de nós, Ele é transcendente, Ele é alto, mas Ele também habita no coração contrito, como diz Isaías 57, verso 15. Ele é um Rei eterno, imortal e invisível, mas Ele também é Pai. Ele é santo, Ele é acima de todas as coisas, mas Ele é o Deus que se esvaziou e se humilhou. Ele está infinitamente acima de nós,
mas Ele está pronto a vir até nós. Ele está pronto a vir até a adolescente Ana, ou a mulher que ninguém acharia ter nenhuma importância, chamada Ana, ou a adolescente Maria. E Ele tem planos para a sua vida pessoal no nível mais prático e quer que você ore sobre isso. Nós não queremos grandes coisas, queremos que nessas coisas comuns da vida, Deus nos mostre a sua grandeza infinita, em vez de nos fazer grandes. E nós devemos escrever em nosso diário, sempre é bom, né? Porque nós precisamos de coisas que nos lembre que o desejo do meu coração é ser usado por Deus para santificar o nome dele nas coisas comuns da vida. Abraão santificou o nome de Deus, estava voltado para Deus, criando um filho. E Sara, e Ana, e Maria, e a vinda do seu reino, e fazer a sua vontade. E é para isso que a gente ora por saúde, não pela saúde em si. Não nós oramos, me dê o pão de cada dia. Nós oramos por esperança, perdoe os nossos pecados, para vivermos para a tua glória. E oramos por santidade, livra-me do mal, livra-me do mal. Não me livre da vida comum, ser pai, ser mãe, trabalhar, querer mudar o mundo, ser o redentor da sociedade, ou então estar frustrado. É óbvio quando alguém está frustrado porque não tem um ministério que mudou o mundo, mudou as pessoas, a comunidade, ele não está encantado com quem Deus é, ele queria ser algo encantador. Não é? Em outras palavras, parece-me que os grandes desígnios de Deus são, é óbvio, sobre o próprio Deus. É por isso que a oração de Ana e Maria é mais centrada em Deus do que na maternidade. Seu nome ser santificado, sua vontade ser feita e seu reino vir. O resto da oração é como eu posso ver e ser ajustado a servir a esses grandes desígnios. Maria via como a sua maternidade estaria ligada a esse grande desígnio de Deus para tudo. Ana também via isso, por isso que ela sai rapidamente disso para falar como Deus eleva e derruba, Ele salva soberanamente, como soberanamente Ele dá a vida e tira a vida. Então, meu pão, meu perdão, minha libertação, minha saúde, minha esperança, minha maternidade, meu estudo, não são as coisas em si. Tem o propósito de fazer parte dos grandes propósitos de Deus para glorificar seu nome, exaltar seu governo e manifestar finalmente a sua vontade ao mundo inteiro no seu ungido. Então, há um insight exegético para nós aqui, há algo único na primeira petição. É por isso que a oração de Ana e Maria são tão centradas em Deus, em vez de ser centrada na própria maternidade, porque o primeiro pedido é: santificado seja o seu nome. Não é apenas um dos 3 pedidos iniciais que são centrados em Deus. Nós sabemos que os 3 pedidos iniciais não são centrados nas coisas comuns da vida, mas centrados em Deus. Não é: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Os 3 são centrados em Deus, mas nessa petição primeira a gente ouve a resposta subjetiva e específica do coração humano que Deus espera que a gente dê: santificar, reverenciar, honrar, estimar, admirar, valorizar, dar peso, ou seja, dar glória ao nome de Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Não damos um peso excessivo à maternidade, ou à paternidade, ou ao trabalho, ou às coisas comuns. Damos o peso e a glória e o que define nossa alegria, nossa paz, nossas prioridades ao nome de Deus. E só vemos a maternidade e todas as outras coisas como uma maneira de que esse nome seja santificado. Nenhum dos outros 5 pedidos nos diz para orar por uma resposta humana específica do coração. Não é? Se você continuar esse fato
combinar, eu diria, esse fato com o fato de que essa petição vem em primeiro lugar, que o nome de Deus seja santificado, seja tido como uma coisa com maior peso, a maior glória, separado, que todas as outras coisas existam apenas para esse propósito, incluindo a maternidade delas e as coisas comuns da vida. É mais equivalente você ver esse primeiro pedido ao ser de Deus do que o seu reino e sua vontade, porque é sobre o nome de Deus. O nome de Deus diz quem é o próprio Deus. Não é? O seu reino e sua vontade é centrado em Deus, mas por causa do seu nome, de quem Ele é. E a conclusão que nós podemos chegar é que essa petição é o ponto principal da oração e todas as outras são destinadas a servir a isso. Você vê que é isso que elas perceberam. Elas não percebiam a maternidade como um fim em si mesmo, a não ser como algo ligado a algo infinitamente maior, que era o propósito de Deus de glorificar a si mesmo em seu próprio Filho. E, em outras palavras, a estrutura da oração, que descreve tão bem a oração delas, que nós podíamos olhar com um microscópio, se tivéssemos tempo, não é meramente que as 3 últimas petições sirvam à primeira petição, as 3 primeiras petições, mas que todas as petições, as 5 petições, sirvam à única petição final e única dessa oração, que o nome de Deus seja engrandecido. Minha alma engrandece ao Senhor. Não estou engrandecendo a maternidade, estou vendo como isso se encaixa no engrandecimento final do nome de Deus. E essa é a nossa grande paixão, não as coisas, qualquer outras coisas que nossas orações contêm, mas que não são o centro daquilo que faz nossas almas engrandecerem a Deus e nosso espírito se alegrar em Deus. É o próprio nome de Deus. E nada é mais claro e inabalável para nós do que o propósito do universo ser santificar o nome de Deus. O propósito de eu trabalhar, o propósito de eu ter família, o propósito da maternidade. E sempre que uma coisa não está ligada diretamente a isso, aquilo não tem um propósito pelo qual foi feito. Portanto, aquilo não é uma bênção final. Aquilo se tornará, por fim, uma maldição por ter se tornado um bem em si mesmo. E seu reino vem para isso. Mesmo essas que parecem ser apenas centradas em Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, é porque venha a nós o teu reino para que o teu nome seja santificado, seja feita a tua vontade para que o teu nome seja santificado. Os humanos têm vida sustentada pelo pão, para que o nome de Deus seja santificado. Não há nenhuma outra razão para você pedir a Deus pão, alimento, roupas, a não ser que fosse para santificar o nome de Deus. Senão essas coisas se tornam não uma bênção para nós, mas o nosso pecado, porque a nossa vida vai girar em torno delas, e nossas alegrias e, é óbvio, nossas tristezas e depressões. Os pecados são perdoados não porque nós em si somos dignos e quando somos perdoados todas as coisas, não, porque eles ofendem a Deus, eles não santificam o nome de Deus. Essa é a razão final, e nós queremos escapar das tentações para viver em santidade, porque essa é a única maneira de o nome de Deus ser santificado. Então nós estamos dizendo: Senhor, permita que eu, em todas as minhas fraquezas, limitações, permaneça próximo ao único e grande tema da minha vida, como mãe, que é o caso da oração de Ana e Maria, como pai, como no caso de Abraão, trabalhando, pedindo a Ti sustento, sua magnificência, não é? Que a minha alma exalte a Ti, que tudo isso sirva só, Senhor Pai, como os meios pelos quais Tu me faz ser centrado em Ti e não nessas coisas. Então você vê oração por pressões e problemas. Aqui está a soma da questão. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos carregar com pressões e problemas físicos. E nós oramos: me dê o pão de cada dia, e saúde para o meu corpo através do alimento que Tu me dá. Então nossa vida, cedo ou tarde, terão problemas relacionais, e nós oramos: perdoa as nossas dívidas
como nós perdoamos nossos devedores, ou seja, os problemas relacionais que invadem as nossas vidas. Então, os problemas morais, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno, não é? E o que eu quero que você veja é que você tem um pai, e ele é 1000 vezes melhor como pai do que um pai humano, ou do que a paternidade ou a maternidade. Sua paternidade significa que ele se preocupa com cada um desses problemas, não é? Que ele realmente é que faz Maria ser mãe e que faz Ana ser mãe, e nós podemos realmente, devemos levar a ele a necessidade que nós temos de um pão, não de luxos, mas de um pão que nos sustente as nossas vidas, e de perdão, e de poder para a santificação, não é? Ele sabe o que você precisa, é o que Marcos 6,38 diz. E é assim que geralmente atacamos nossos problemas. É assim que nós devemos atacar. Nós os atacamos diretamente. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me dê o pão de cada dia. Ou seja, eu tenho esse problema, eu preciso de recursos para ter o pão de cada dia. Olha, eu tenho esses problemas relacionais, eu preciso me encher do teu perdão para que eu possa lidar com essas coisas com perdão também. Pai, ajude-me com aquilo que é reto, com aquilo que é justo, com aquilo que é bom, amável, de boa fama, que eu seja livre de cair em tentação, me livre do mal que há na tentação. Mas Jesus nos oferece muito mais nessa oração, como expressa a oração de Ana e de Maria, não é? Não menos do que isso. Essas coisas estão incluídas, mas você vê, elas são acessórias. Há um ataque indireto aos nossos problemas, não é? Há um remédio, não há uma libertação completa de todos os problemas nesta vida. Nós vamos continuar tendo que perdoar, e vamos continuar tendo que ter pão. Nossos corpos por fim vão falhar, nossos relacionamentos não são o pão que vão sustentar a nossa paz e nossa alegria, e nós vamos continuar precisando e chegando diante de Deus tão somente pelo sangue e pelas os méritos de Cristo, e todas essas coisas devem apenas fazer parte de santificar o seu nome. É por isso que a oração de Maria e Ana é mais sobre a glória do nome de Deus do que sobre a maternidade. A maternidade devia glorificá-lo, elas deviam vê-la à luz do plano eterno de Deus, e aí devia estar a alegria delas, a alegria final. Em outras palavras, Deus fez algo magnífico do que é comum, do que é mundano, não no sentido pecaminoso, mas do que é comum, ter filhos e criá-los e trabalhar, e ele fez você para algo espetacular e para algo simples. Abrace o que é simples: ser mãe, ser pai, trabalhar, trazer o pão. Isso é o simples. Nunca pense que sua vida seria maravilhosa se você escapasse do simples. A vida de Abraão não seria maravilhosa se ele deixasse de ser apenas um pai e fosse um cara que mudasse a sociedade. O espetacular da sua vida não deve estar nisso. Ele faz algo espetacular e fez você para algo simples, para algo comum, para a vida comum. A questão é se a sua vida comum exaltará ao contemplar ou realmente ver o espetacular. Elas receberam o dom da maternidade, algo comum, mas você vê que elas estão sendo levadas a muito além disso. Deus ama a nos dar as duas coisas, Ele honra as duas coisas, mas o que muitas vezes a gente deixa de ver é que quando perdemos nosso controle sobre a grandeza de Deus, sobre o seu nome, sobre o seu reino, sobre sua vontade global, e nos ligamos nas coisas, nós ao mesmo tempo separamos nossa vida em pedaços e achamos que ela é pequena porque ela é constituída de coisas comuns, e ao mesmo tempo essas coisas comuns não têm como sustentar nossa alegria e nossa paz. Nós chegamos no fim falando que queríamos algo maior e algo feito de uma maneira maior, e não encontramos o segredo da vida, que realmente é abundante, por desfrutar de fato quem Deus está ligado à glória do seu nome e não nas coisas comuns da vida. Não precisamos ser libertos de nenhuma delas para viver vidas incríveis. A vida incrível é a vida que está focada na grandiosidade de Deus
e nos santificar do seu nome naquilo que é comum. Nisso a nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Em outras palavras, eu imploro a você que não perca o controle sobre a supremacia e a centralidade de santificar o nome de Deus no meio da sua vida. Maria, ao ser mãe e ao pensar a respeito disso, ela não perdeu a centralidade de Deus e a grandiosidade de Deus. Nem Ana, eu estou exortando você a partir da oração aqui, que tão bem expressa a oração delas, a oração por pão, pela cura dos relacionamentos, pela separação dos pecados que nos assediam, fazer a vontade de Deus, desejar que o seu reino venha, ser pai, ser mãe, a maternidade, enfim, tudo isso, todo o tempo, apenas para conhecer, santificar, reverenciar, honrar, valorizar, exaltar o nome de Deus e não as coisas em si. E se nós temos a maternidade honrando a grandiosidade de Deus, então nós não precisamos chegar no fim da vida e pensar, eu queria ter feito algo grande. Não há nada maior. Não há. É isso que fez Ana ser quem ela era, Maria ser quem ela era, Abraão como pai, Sara como mãe ser quem eles deviam ser. Não coisas grandes. Então não trate nenhuma dessas coisas como finais. Use mesmo as coisas mais maravilhosas do comum, como Maria e Ana estão falando da maternidade, com os pés no chão, onde nós devemos estar como homens, mas com o coração elevando-se até a Deus. E deixe seu coração se elevar na magnificência da vontade global de Deus. O que era mais importante não era a vida de Ana e o que ela teria como impacto no mundo, mas como Deus está fazendo todas as coisas, ela diz, soberanamente, levantando reinos, derrubando reinos, até que toda a sua vontade seja manifesta e a glória do seu nome vista por todos os séculos. Ou seja, aquilo que faz nossas vidas grandes não é ser escapar do comum, mas também não é ver as coisas da vida como fim em si mesmas, né, como a maternidade aqui, mas é o ser de Deus e as perfeições de Deus. Você não pode ver claramente agora, não é, todas as coisas, e você não deve ansiar por uma vida espetacular, não é? Você deve ansiar que tudo na sua vida aponte para a magnificência da glória do nome de Deus. A santificação. Então a única preocupação não é mudar Campo Grande, mudar o Rio de Janeiro, mudar o mundo. Nós nunca vamos ser cobrados por não ter mudado o mundo. Não é nosso trabalho. Mas a tua maternidade estava centrada não na maternidade, mas na minha glória. Através dela você viu a grandiosidade pela qual Deus determinou que durante gerações mulheres tivessem filhos, pais fossem pais. Viu a coisa final pela qual Ele nos dá o pão de cada dia, a coisa pela qual Ele perdoa as nossas dívidas, a coisa pela qual Ele nos livra do maligno, não apenas o seu reino ou a sua vontade, porque essas coisas só estão lá para magnificar aquilo que define o próprio Deus, glorificar o seu nome. Se nas coisas comuns, como Maria e Ana, nós tivermos uma visão centrada na grandiosidade infinita do nome de Deus e no seu propósito, não precisamos chegar no fim da vida e dizer, minha vida foi comum, porque nós somos apenas vasos de barros comuns. O que faz grandiosa a vida de Maria e Ana não é nem a maternidade, não é? Mas em como elas viram a maternidade e como Deus usou isso para a glória infinita do seu nome, razão final da nossa alegria, da nossa paz e do nosso descanso. Todas essas coisas boas se tornam coisas não finais, e só uma coisa é realmente glorificada, só uma coisa é santa, só uma coisa é indispensável: o nome de Deus. E todas as outras coisas devem apontar para isso e levar nós a uma alegria nesse nome e não nas próprias coisas em si. Então nossa grande alegria, mesmo de Maria naquele momento, era: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. E Ele fez grandes coisas para santificar o seu nome e mostrar como a coisa mais gloriosa que existe. E é para isso que eu usarei a minha maternidade. Assim, todas as coisas comuns. E nós vamos poder viver vidas comuns, como pais comuns, mães comuns, trabalhadores comuns. E chegar no final da vida, não pensarmos que a nossa vida não foi o que devia ser, ou frustrados. Nós vivíamos para a glória daquele nome. Nós santificamos tudo aquele nome. Essa é a única coisa que importa. Vamos ficar de pé. Vamos orar.